Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Não sei que hora que o senhor vai olhar esse vídeo, tá? Mas a gente está aqui com o nosso grupo de 4 integrantes, sendo eles eu, o Gabriel, o Juan e o Thiago, tá? Então, o nosso trabalho é sobre padrões de projeto criacionais. Então, a gente tem aqui 4 padrões, sendo eles o protótipo, o Factor Método, Builder e o Singleton, tá? Então, aqui a gente utilizou a linguagem TypeScript. E então, em cada exemplo do código, a gente vai mostrar o antes e o depois, de como ele vai ficar com o padrão e sem padrão. Então eu vou começar explicando o padrão protótipo, tá? Então ele é bastante usado quando a gente precisa duplicar os objetos. Então ao invés de a gente ficar criando um objeto do zero ou copiar manualmente os dados, a gente só usa o método chamado clonar. Então isso faz, queira ou não, ficar uma forma mais segura e organizada no código, tá? Então a gente vai aqui explicar o sem padrão, tá? Nesse exemplo aqui do sem padrão, a gente tem a classe relatório, tá? Então vai ter o título, vai ter o conteúdo. Então se a gente quiser fazer uma cópia, a gente só precisa instanciar o novo objeto. Aí vai copiar os dados manualmente. Então ele funciona, querendo ou não funciona, mas ele tem um probleminha aqui, tá? Então eu vou explicar qual seria o problema, ou melhor, os problemas, tá? Então, meio que copiar manualmente os atributos de um objeto pode até parecer um pouquinho simples no começo, tá? Mas na prática isso vira um baita problema, querendo ou não. Então, o primeiro problema seria o quê? Tá? Primeiramente, o código ficaria muito repetitivo. E a gente teria que ficar escrevendo linha por linha toda hora. E é uma coisa que não fica legal. Tá? A gente teria que ficar copiando atributo por atributo também. Ficaria bem repetitivo. Tá? E o segundo problema é a questão da dificuldade da manutenção. Tá? Imagina, se no futuro alguém quiser adicionar mais campo na classe, tipo autor ou data, a gente teria que lembrar tipo, de atualizar. Tá? Então, todas as cópias manuais são espalhadas no sistema. E aí, o terceiro seria mais a questão do erro humano. Então, como vai ter muitos campos, é mais fácil de esquecer, tá? E aí sempre vai ter alguma cópia errada, alguma coisa errada. Então, agora eu vou explicar o protótipo com o padrão. Então, olha só como o mesmo exemplo fica muito mais limpo com esse padrão protótipo aplicado aqui. Literalmente fica muito mais limpo, tá? Então, com esse padrão aqui, a gente vai implementar o método clonar dentro da própria classe. Então, toda vez que a gente quiser fazer uma cópia, é só chamar literalmente o original.clonar. Então, ele é muito mais seguro, é mais limpo e é muito mais fácil de manter. Beleza? Bom, eu vou falar sobre o padrão Builder. Ele é usado para construir objetos com muitos atributos opcionais. Ele ajuda a evitar construções longas e difíceis de entender. Com esse construtor, é fácil se confundir na ordem dos parâmetros, como com o padrão aqui, que eu vou mostrar com o Builder. Essa abordagem, ela usa o padrão Builder para construir o objeto passo a passo, que no caso o objeto é o caso. É uma construção fluida, então se tu olha de fora, tu consegue entender o que se passa no código. E você pode chamar os métodos para definir quais características tu quer na tua casa, como construir piscina ou garagem. Fica fácil de construir casas complexas e customizadas, apenas puxando, chamando os métodos, os atributos desejados. E também você pode controlar melhor quando a casa estiver pronta, né? Chamando o método construir. Eu vou te mostrar assim o builder. É um construtor simples. O objeto é criado diretamente usando um construtor que recebe todos os parâmetros necessários. Menos flexível, você precisa passar todos os valores, mesmo os falsos, né? Na criação, mesmo que nem se todos sejam usados. É mais verboso. Para objetos complexos, para casas com muitos atributos opcionais, a lista de parâmetros de construtor pode ficar longa e difícil de manter. É mais direto e simples, né? Muito menos linhas, né? Como dá pra ver aqui. Mas a minha conclusão sobre o Builder é que o Builder é um padrão muito útil para organizar a criação de projetos complexos. Se for esse aqui, né? A escolha depende da complexidade e a necessidade do sistema. O exemplo da casa ilustra a diferença entre a simplicidade e a flexibilidade, né? Mas agora, quando usar um e outro, depende do projeto. Porque usa o construtor direto para construir objetos simples com poucos atributos. Aí tu pode usar o sem padrão mesmo. Mas se for algo longo e complexo, é melhor usar o com, para não se confundir depois, né? Fala professor, tudo certo? Então eu irei explicar sobre o Factor Method e irei começar falando sobre o modelo sem padrão. No caso, o Factor Method é ideal quando a gente precisa criar objetos com base em uma lógica ou em alguma decisão, tanto para a gente evitar blocos grandes de if, switch espalhados no código, além de centralizar a lógica de criação. No caso, a lógica de criação
ela está misturada com a lógica de entrega. Então isso vai deixar o código mais difícil de manter. E se aparecer um novo tipo de transporte, a gente vai ter que alterar a função diretamente e vai ter que aumentar, consequentemente, os ifs. No Factor Method sem padrão, as classes caminhão e navio, por exemplo, elas são simples, sem interface comum. Por exemplo, uma função iniciar entrega, ela vai decidir manualmente qual instância cria um if, e não vai haver uma abstração ou reutilização orientada a objetos. Os problemas que a gente pode ter, violação do princípio aberto, fechado, né? Se quiser um novo tipo de transporte, eu vou ter que mudar a função, além de ele ser menos reutilizável e mais propenso a erros. Então, essa lógica de decisão do if, ela vai estar dificultando a manutenção. Agora, eu vou dar uma faladinha também sobre o arquivo com padrão, que no caso, a lógica de criação ela vai estar encapsulada nas subclasses. E aí, se a gente quiser criar, por exemplo, novos tipos de transporte, a gente só vai precisar criar uma nova subclasse de logística. Então vai ser muito mais limpo no código, né? E muito mais escalável também. No caso aqui, o correto seria, nessa estrutura, por exemplo, a gente vai ter uma interface comum chamada de transporte que vai definir o método de entregar. As classes caminhão e navio implementam essa interface. Uma classe abstrata de logística, por exemplo, vai definir o método fábrica abstrato de criar transporte, que será implementado nas subclasses. Uma logística rodoviária, no caso a logística rodoviária que seria aqui na linha 26, ela vai retornar um caminhão, né, por exemplo, e a logística marítima vai retornar um navio. As vantagens que a gente pode ter nisso é que ele vai ser aberto para extensão, né, ele vai ser fechado para modificação e, por exemplo, se eu quiser adicionar outro tipo de transporte, por exemplo, um avião, eu posso criar uma nova classe logística aérea, por exemplo. E nesse caso, ele vai usar a herança e o polimorfismo. E o cliente, no caso, iniciar a entrega, não precisa saber qual transporte está sendo utilizado. Vai ser navio, vai ser avião, vai ser caminhão, tornando assim o código mais organizado, vai ser tornando mais organizado, reutilizável e mais fácil de testar antes de realizar a implementação prática. Seria isso mesmo, muito obrigado. Opa, tudo bem, professor? Meu nome é Thiago Oliveira. O padrão que eu escolhi foi o Singleton. Eu vou ler o propósito aqui e depois a gente vai para o código, dar uma olhada no código com o Singleton e sem o Singleton. Vamos lá. O Singleton é um padrão de projeto criacional que permite a você garantir que uma classe tenha apenas uma instância, enquanto provê um ponto de acesso global para essa instância. Aí aqui tem uma imagem meramente ilustrativa, né, do que seria. Então vamos dar uma olhadinha no código. Esse aqui é o código sem o Singleton, tá? O código está aqui. Eu vou falar um pouco das configurações da classe, né? Aqui foi utilizada a classe new. Ela é uma classe que permite criar várias instâncias, só que ela não... como que eu posso falar? Cada instância tem um próprio dado, ou seja, não se comunica o dado da configuração 1 com o dado da configuração 2. Elas não se compartilham entre as instâncias. Isso seria o sem Singleton, tá? Vamos dar uma olhada no código com Singleton. Esse seria o nosso código com Singleton, tá? Para utilizar o getInstância tem que ser com um construtor privado, né? E aqui estaria o const do config, que já está com o getInstância. Na config 2 também. O que acontece? Aqui define, né, o tema como escuro, como já está configurado, e aqui na configuração só tem o tema, mas como ele é uma instância global e eles se comunicam, no caso imprimiria como tema escuro, né? Sairia o código como tema escuro. O que mais que a gente pode falar? Vamos falar sobre o que seria o Singleton, né? Por que seria melhor utilizar ele, na verdade. Ele é importante porque todas as partes dos sistemas podem utilizar a mesma instância, compartilhar os mesmos dados. Com o Singleton, a gente consegue evitar duplicidade de dados, garantir que o compartilhamento tenha a mesma configuração atual de toda a instância. A gente também consegue centralizar o acesso e o controle das configurações, né? Isso, dentre outras funcionalidades que o Singleton tem. Então ele é uma instância única, né, que ela roda durante a execução do programa. É apenas uma instância para todo o programa. E ela é bem útil quando a gente quer centralizar os dados e os comportamentos, enfim, afins.
como nas configurações globais e de aplicação, no caso. Então, este seria o padrão com o Singleton. E agora eu vou comparar os padrões, né, que nós utilizamos. No caso aqui, a Builder, né, ela vai construir os objetos complexos por etapas. O Factory método, ele cria objetos com a base nas decisões, né, nas decisões tomadas. O Prototype, ele clona os objetos de uma maneira mais segura. E o Singleton, no caso, ele garante uma única instância para o acesso global, né? Eu acredito que seria isso. Como conclusão final do trabalho, a gente vê que os padrões ajudam muito o profissional na hora de deixar o código mais limpo, né? Mais organizado. E é isso. Nosso código seria esse, professor. Muito obrigado pela atenção aí, por separar esse tempo para ver o nosso trabalho.